Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa história bem intensa do livro de Números, lá no capítulo 11. É uma passagem que olha de perto para a fragilidade da alma humana, para os limites da liderança e para a resposta, às vezes surpreendente, de Deus. Pois é, essa pergunta é o que move essa história toda. E não se trata de um líder qualquer, né? A gente está falando de Moisés, o homem que, segundo a tradição, falava com Deus face a face. E mesmo ele chegou no limite absoluto. Então, vamos entender como isso aconteceu. Bom, o cenário aqui é o deserto. O povo de Israel tinha acabado de sair do Sinai e estava a caminho da Terra Prometida. A euforia da liberdade, sabe, já estava começando a passar, dando lugar a uma frustração bem perigosa. O texto nem especifica qual foi a primeira queixa. Eram só murmúrios sobre as dificuldades da viagem. Mas a reação divina foi imediata e foi severa. Um fogo que começou a consumir as beiradas do acampamento e só parou quando Moisés intercedeu. E para ninguém esquecer o que aconteceu, o lugar ganhou um nome para marcar o evento: Taberá, que significa literalmente queimando. Não era, assim, um ponto fixo no mapa, mas um nome para lembrar daquele episódio. Logo em seguida, a queixa se torna bem específica. O povo, incluindo ali uns estrangeiros que tinham saído do Egito com eles, começa a desejar carne. E o detalhe é, eles não queriam qualquer carne. Eles sentiam falta da comida que tinham como escravos no Egito. Agora, o que é fascinante aqui é o que alguns estudiosos chamam de nostalgia espiritual. Pensa só, eles estavam idealizando o passado de escravidão. Eles desprezaram o maná, a provisão milagrosa e diária de Deus, para desejar a dieta que tinham sob opressão. Isso mostra como um coração insatisfeito consegue distorcer completamente a realidade. E toda essa pressão, essa murmuração que não parava, caía sobre os ombros de uma única pessoa: Moisés. É exatamente aqui que a gente vê um dos líderes mais fortes da história simplesmente desmoronar. O fardo de um povo que parecia ingovernável se tornou pesado demais. Moisés sentiu o peso de milhões de pessoas, não só fisicamente, mas emocionalmente. Era insuportável. O que ele fala para Deus é um desabafo cru, honesto. Sabe, ele questiona por que essa responsabilidade esmagadora foi colocada sobre ele, até lembrando a Deus que não foi ele quem gerou aquele povo ou fez promessas a eles. E aqui a gente chega no clímax do desespero. Moisés chega ao ponto de pedir a própria morte. Ele prefere morrer a continuar carregando um fardo que se tornou impossível. Isso mostra a profundidade do esgotamento dele. A resposta de Deus para tudo isso é impressionante. Ele não repreende Moisés por essa honestidade toda. Pelo contrário, ele apresenta um plano em duas partes. Uma para aliviar o líder e outra para atender ao desejo do povo. A primeira parte da solução é para a crise de liderança. Deus instrui Moisés a reunir 70 anciãos de Israel para, basicamente, compartilhar o peso da responsabilidade com ele. Então, o ponto crucial é este. Deus pega parte do espírito que capacitava Moisés e o distribui entre os 70. Veja bem, não é uma nova unção, mas um compartilhamento da capacidade espiritual para liderar. O fardo, a partir dali, seria dividido. Ok, agora vamos para a segunda parte do plano, a resposta ao pedido por carne. E é aqui que a história toma um rumo bem sombrio, mostrando como um desejo atendido pode, na verdade, se transformar em juízo. E Deus atende ao pedido. Um vento muito forte traz codornizes. É interessante notar que a migração dessas aves é um fenômeno natural na região do Sinai, mas a escala do que acontece aqui ultrapassa qualquer explicação natural. Foi uma intervenção clara. A ganância do povo fica escancarada aqui. Cada pessoa recolheu o equivalente a 200 a 400 litros em codornizes. A quantidade é tão absurda que revela um desejo completamente descontrolado, uma gula que não buscava mais sustento, mas sim uma satisfação egoísta. A consequência é imediata e devastadora. O povo come com ganância e, antes mesmo de engolirem, uma praga mortal se espalha pelo acampamento. A comida que eles tanto desejaram se tornou veneno. Assim como aconteceu em Taberá, o lugar é renomeado para servir como um memorial sombrio, Kiebroter Hatavá, que significa sepulturas do desejo ou sepulturas da cobiça. O nome liga o desejo desenfreado diretamente à morte. Não tem como ser mais claro. Então, como é que essa história, de mais de 3.000 anos, ressoa hoje, no nosso mundo de burnout e de consumo? A lição parece ser a mesma.
a linha perigosa entre a necessidade e a cobiça e o poder transformador da gratidão. A murmuração constante do povo é um alerta que atravessa os séculos. Um coração insatisfeito, seja lá no deserto ou hoje em dia, em meio à abundância, sempre vai transformar a provisão em motivo de queixa. A gratidão, por outro lado, a gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva. E a gente termina com essa reflexão, que é tão relevante hoje quanto foi no deserto. A história de Kibrot Hatavá nos força a examinar nossos próprios desejos. O problema não era querer algo diferente, mas a forma como esse desejo consumiu as pessoas, levando-as a desprezar o que já tinham. Onde, na nossa vida, um desejo legítimo se torna um consumo destrutivo. É uma questão para a gente levar e pensar a respeito.